Os nossos relacionamentos, eles são regidos pelo nosso relacionamento com Deus. Não sei se os irmãos já perceberam isso. E a forma que nós chegamos a Deus é também, muitas vezes, a forma que nós chegamos às pessoas. Os relacionamentos hoje, em nossa sociedade, eles estão pautados na ideia de felicidade e prazer. Não é verdade? As pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, elas se relacionam com outras pessoas pensando em felicidade ou prazer. Por exemplo, vou casar com uma jovem para que ela me faça feliz. Essa é a percepção, é a concepção de casamento, se é que ainda existe, né, casamento na nossa sociedade. Por isso, quando chega a 5 anos, é o máximo, né? 5 anos de casado, que coisa, né? Que vitória, que bênção, né? Eu vou fazer 15 anos ano que vem e me sinto um recém-casado, né? Sinceramente, não é. Talvez quando chegar nos 30 anos de casado, aí eu vou dizer, tô chegando lá, tô criando experiência no casamento. Mas na sociedade é assim. Se a pessoa não me der felicidade ou prazer, eu descarto. Eu termino o relacionamento, eu me divorcio. É assim que tem acontecido nos nossos relacionamentos, no meio social, na sociedade em que vivemos, daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. E perceba que o relacionamento de muitos crentes com Deus é do mesmo jeito. Se Deus não me der aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, se Deus não me der prazer e felicidade, eu vou me afastando da igreja e da obra do Senhor. Por isso que uma massa intitulada evangélica no Brasil tem procurado igrejas da prosperidade, porque a prosperidade traz felicidade, a prosperidade traz prazer, não é verdade? Numa perspectiva secular na nossa sociedade, quem tem prosperidade, quem tem saúde, quem tem dinheiro, vai ter, obviamente, felicidade e prazer. E esse é o Deus que as pessoas têm buscado. E, infelizmente, até dentro das nossas igrejas, ditas igrejas que buscam mais a palavra de Deus, ainda acontece isso. Porque parece que inerente à nossa natureza pecaminosa, só querer de Deus. Só querer, digamos assim, sugar de Deus, ter as coisas de Deus. E cadê o momento de fazer o que Deus quer e o que Deus gosta? Aí muitas vezes nessas horas nós não comparecemos, nós não aparecemos. Por isso hoje eu quero que nós pensemos no ensino repetido em toda a Escritura. A ideia de que nós devemos viver comprometidos com Deus. Esta é a ideia para meditar no final do ano de 2015 para o começo do ano de 2016. 2015, você teve compromisso com Deus? E 2016, você continuará tendo compromisso com Deus? A fé evangélica na nossa sociedade tem sido, em muitas igrejas e para muitos crentes, uma fé descompromissada. Leio a Bíblia quando der. Vida de oração, o que é isso? Vou à igreja se sobrar tempo. Pregar o evangelho? Como assim? Só quando tem viagem missionária, aí tudo bem. Ou alguma programação da igreja que me leva a pregar o evangelho. Não estou dizendo que é errada a viagem missionária, é uma bênção, né? E as programações de evangelismo da igreja também. No entanto, não é só aí que a gente prega o evangelho. Não devemos servir na igreja só quando nos sobra tempo. Não devemos servir a Deus somente quando estamos felizes e abastados de coisas. Por isso, temos que ter compromisso. Vivamos comprometidos com Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de compromisso. Ele diz e faz. Ele é tão comprometido no seu amor que até aqueles que o rejeitam, Deus dá comida. Até aqueles que se dizem ateus e não querem nada com Deus, Deus os deixa vivos.
Tamanho o amor e o compromisso de Deus para com a sua própria bondade e o seu próprio amor. Mesmo que Deus os matasse, ou os fizesse adoecer, ou os privasse de alimento, aqueles que rejeitam ao Senhor, ainda assim Deus seria justo, é claro. Vivamos comprometidos com Deus no ano de 2016. E eu queria ler um texto que é emblemático dentro da Escritura com relação a compromisso, que é exatamente Josué 24:15. Vamos ler vários versículos nesse nosso momento agora à noite, mas Josué 24:15 nos mostra uma das alianças que o povo de Deus fez com o seu Deus, com o seu Senhor. Olhe Josué 24:15, Josué mesmo falando ao povo de Israel. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava convocando o povo para uma aliança. Nós vamos ver isso mais à frente. Josué estava chamando o povo para fazer aliança com Deus. E ele diz, ninguém é obrigado, não. Quer seguir os ídolos? Siga. Eu sirvo ao Senhor. Eu e minha casa, e veja a posição do líder aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí vocês escolhem o que é que vocês vão fazer. Eu faço minhas as palavras de Josué. Eu quero servir ao Senhor no ano de 2016, comprometido, e vou me empenhar para isso. E você? Como será o seu empenho, o seu compromisso com o Senhor no ano de 2016? Para aprendermos a viver comprometidos com Deus, ou nos lembrarmos, ou reforçarmos este voto de compromisso com o Senhor, eu quero destacar 3 princípios que nós observamos ao longo de toda a Escritura. O primeiro deles é que Deus fez uma aliança de amor conosco. Deus começou essa história do compromisso. Deus primeiro se comprometeu conosco, para que nós pudéssemos nos comprometer com Ele, mas de modo muito diferente. O compromisso de Deus para conosco foi o empenho da própria palavra dEle. E a ideia do compromisso na Bíblia é sistematizado ou simplificado numa palavra, aliança. Aliança, entender, é um compromisso, é um acordo, é um contrato. O livro de Deuteronômio todo foi escrito num sistema de contrato, um contrato hitita da antiguidade. Hitita era o povo que tinha sistema contratual, e Deus fez um acordo, um contrato, como semelhante ao contrato que nós fazemos quando compramos um imóvel, fazemos um financiamento ou de um carro, de algo, assinamos um contrato, e você tem que honrar aquele contrato, senão vão haver penalidades. Deus, ele se compromete, e você vai perceber que ele não exige nenhuma sanção quando nós quebramos esse contrato. Por isso, Deus fez uma aliança de amor conosco, onde se Deus quebrar o contrato, ele vai sofrer sanções. Mas é claro que Deus é perfeito e nunca vai quebrar este contrato, esta aliança. Mas se nós quebrarmos, basta pedir perdão e está tudo ok. A primeira aparição do termo aliança está lá em Gênesis, capítulo 6, verso 18, na história de Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Gênesis 6, 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus fez um contrato com Noé. Deus quis destruir o mundo com o dilúvio, por causa dos relacionamentos errados entre crentes e incrédulos naquele período ali da antiguidade. A gente nem sabe a data desse período, de tão antigo que foi. Mas o fato é que Deus faz uma aliança, um compromisso com Noé, de salvar os seus filhos e a sua família. Gênesis capítulo 9, versículo 9, ainda dentro da história de Noé. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Veja que a aliança, o pacto, o acordo que Deus fez com Noé de salvar a sua família, não foi só a família imediata de Noé, Noé e seus 3 filhos com as respectivas esposas, mas um acordo, uma aliança com toda a descendência de Noé.
E o versículo 11 do capítulo 9. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. O sinal da aliança aqui foi o arco, que nós conhecemos como o arco-íris, para marcar que o mundo não mais será destruído pelo dilúvio. E esta é uma aliança perpétua. E essa aliança foi feita com Noé e a descendência de Noé. Mas uma das alianças mais marcantes que Deus fez no Antigo Testamento foi a aliança feita com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 18, novamente Deus estabelece um acordo com o homem, no caso Abraão, que traz efeitos até hoje. Esse acordo que Deus fez com Abraão tem efeitos até hoje. E é interessante que Abraão é descendente de Noé, descendente de Sem, filho de Noé, e Abraão é um semita. Então, está se cumprindo aí o acordo que Deus fez com Noé, e um novo acordo é feito agora com Abraão. Olhe Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Dentro da aliança que Deus fez com Abraão, ele deu como garantia uma terra. Fazia parte da aliança ter uma terra. Mas não era só a terra. Voltando um pouquinho para Gênesis 12, versículo 1 a 3, nós percebemos que a aliança de Deus com Abraão vai além da terra. Olha o versículo 1, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além de uma terra, um chão, para que Abraão pudesse fazer a nação da sua descendência, da descendência de Abraão viria a bênção. Esta bênção é o descendente prometido, desde Gênesis 3,15, que veio por Noé, passou por Sem, por Abraão, Isaac, Jacó, até chegar no Senhor Jesus Cristo. Então, esta aliança feita com Abraão traz efeitos até hoje. Deus fez um acordo, Deus fez este pacto com Abraão. E olha Gênesis 17, versículo 2. Gênesis 17, 2 diz assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. E realmente o foi. E o verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Certamente o objetivo de Deus fazer a aliança com Abraão e prometer a ele uma descendência, até de modo miraculoso, no caso o nascimento de Isaac, é porque o Senhor queria que dele viesse o Senhor Jesus Cristo, e ele é a bênção a todas as nações da terra. O sinal da aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Veja que houve um sinal da aliança com Noé, no caso o arco-íris. E houve também, está aqui registrado, um sinal da aliança entre Deus e Abraão, no caso a circuncisão, marcando ali a pureza, e aquele que se circuncidasse estava fazendo parte do povo de Deus. Da mesma forma, quem não se circuncidasse seria morto. Olha o que diz Gênesis 17, verso 14. Olha como é sério o contrato, o acordo, a aliança. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Veja como Deus levava a sério o seu acordo e o seu contrato, a aliança que ele fez com o seu povo, e este era um sinal. Mas a aliança com Abraão, que nós chamamos de aliança abraâmica, um acordo que Deus fez com Abraão, ele foi ampliado. Na época de Davi, o povo já tinha quase toda, mas na época de Salomão, o povo tinha quase toda a extensão da terra prometida por Deus. Não era toda, mas era quase toda. Naquele período, a nação de Israel já era uma nação formada, consolidada e com um rei.
A descendência tinha se multiplicado, a terra quase toda tinha sido tomada, eles se apropriaram da terra que Deus deu. Estava faltando somente o quê? O descendente prometido. E então Deus faz uma aliança com Davi, e ele amplia sua revelação dizendo que de Davi virá o descendente, aquele que ele prometeu desde Gênesis 3,15, logo após o pecado de Adão e Eva. Olha então, 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, agora Deus faz aliança com Davi, um acordo com Davi. 2 Samuel 7,12 diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Veja que no verso nós temos dois momentos aqui. O momento em que o descendente de Davi vai, naquele período da história, edificar uma casa a Deus, no caso vai construir o templo, e este foi Salomão. Mas tem um outro momento, onde nós lemos ainda no verso 13, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Salomão não reinou para sempre, nós sabemos muito bem disso. Então, na segunda parte do versículo, Deus está falando para Davi de outro descendente, que não é Salomão. Ele está se referindo ao Messias, aquele que viria morrer numa cruz pelos pecados dos homens. E então aqui o Senhor está fazendo uma aliança com Davi, dizendo: de Davi virá aquele que é o Salvador. E no verso 16 aí de 2 Samuel, capítulo 7, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Perceba que a aliança com Noé, ela também foi permanente, foi até enquanto durar esta realidade terrena. A aliança com Abraão também era uma aliança perene, que duraria bastante, até a volta, certamente, do Senhor Jesus Cristo ou mais. E a aliança com Davi, ela seria eterna, permanente também. Deus fez acordos com os homens, Deus se comprometeu com os homens, começou com a nação de Israel, se comprometeu em dar uma terra, se comprometeu em dar descendência e a bênção, que é o Senhor Jesus Cristo. E em vários momentos foi muito difícil a chegada do Senhor Jesus Cristo, desde o seu próprio nascimento até quase a extinção da nação de Israel em vários momentos, ou a extinção da descendência de Davi em muitos outros momentos. Mas Deus garantiu, prometeu e se cumpriu a chegada deste descendente. Deus fez esta aliança, e essa aliança feita com Israel, e que tem efeitos até nós hoje, porque o Senhor Jesus é o descendente que vem da nação de Israel, é uma aliança que só beneficia o homem. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo. Aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ele está selado, confirmado como parte do povo de Deus, do povo que vai viver eternamente com o Senhor. Por pior que seja o pecado que um crente venha a cometer, se ele se arrepende e confessa o seu pecado a Deus, ele não perde sua salvação. Ele tem garantido por Deus, porque Deus fez uma aliança, um acordo, um pacto, e o nosso Deus se comprometeu, porque Ele é um Deus de compromisso. Mesmo que eu ou você sejamos os piores filhos de Deus, ou demos o pior testemunho, que não é o que nós queremos fazer, ainda assim, Deus garante que não vai quebrar o seu acordo. Ele é um Deus de compromisso. E para que esse acordo fosse feito, o Senhor Jesus foi o preço a ser pago, para que nós tivéssemos a libertação da condenação dos nossos pecados e do poder dos pecados sobre nós. Veja então como foi que o Senhor fez esta aliança, onde só Deus se compromete e o homem não tem o que oferecer nesse acordo. O que é que nós podemos oferecer com relação a esta aliança da salvação? Nada. Somos pecadores, limitados, finitos. Olha então Gênesis capítulo 15, voltando lá para Gênesis 15, verso 17. Aqui Deus fazendo aliança com Abrão, e ele pede para Abrão cortar alguns animais no meio, e afasta esses animais, e é muito estranho para nós hoje o que significa isso.
Mas isso era um modelo de contrato hitita, do povo hitita da antiguidade. A ideia é, se eu vou fazer um acordo com um homem, então eu passo junto com este homem, pelo meio destes animais, que foram partidos ao meio, são animais grandes. E quem quebrasse o acordo seria partido ao meio comum daqueles animais. Muito simples o contrato. E então, olha o que nós lemos ali, Deus fazendo um acordo, uma aliança com Abraão. Gênesis 15, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, a terra não é só a pequena faixa de terra que nós vemos hoje no mapa onde está o Estado de Israel. Aquele é um pedaço minúsculo do que realmente tem que ser Israel, que será desde o Nilo até o rio Eufrates. Quem conhece o mapa, está lembrando aí, é uma grande faixa de terra que Israel um dia terá. Deus fez uma aliança de amor conosco. O Senhor não exigiu nada quando prometeu que de Abraão viria um descendente, que seria filho de Davi, que foi o Senhor Jesus, que morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Deus não exigiu nada de mim ou de você. Nada. Absolutamente nada. Até porque nós não temos condição de chegar a tão grande salvação. Foi o Senhor que nos encontrou. Foi a graça de Deus. A fé que nós exercemos foi Ele que colocou em nós para nós reagirmos à pregação do Evangelho, porque por nós mesmos não temos nada de bom para poder crer em Deus. Não temos, não tínhamos. Hoje temos porque o Senhor veio até nós. Não somos merecedores de tamanha salvação. Deus fez uma aliança de amor conosco. Ele não cobrou nada. Isso é interessante porque vai contra o Deus barganhador, se é que existe essa palavra, o Deus da barganha da modernidade. Porque muitos professam aquela ideia da salvação por obras. Você tem que fazer obras para receber sua salvação. Só que, na verdade, ninguém consegue fazer as obras que Deus pede. Então, o que é que acontece? Quando morre, você tem um local lá reservado para você purgar os seus pecados, para quem sabe um dia você chegue ao céu de Deus. Isso é uma barganha, isso é uma troca. Eu tenho que fazer coisas para receber algo em troca. Ou o Deus da prosperidade, que é pregado em muitas igrejas por aí. Aquele Deus que as pessoas só vão buscá-lo para receber algo em troca. E o que eles deixam ali para Deus é o dinheiro, muitas vezes, mas com o objetivo de receber algo em troca. Às vezes, nós acabamos nos parecendo com esses pseudo-falsos cristãos. Parece que nós só buscamos Deus quando estamos bem, quando estamos abastecidos, abastados, felizes, com plena saúde. E olhe lá, porque às vezes quando temos tudo isso, é que esquecemos mesmo de Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus, independente do que estejamos vivendo, das dificuldades, das tragédias, de enfermidades, independente do que nós somos ou fazemos, ou dos compromissos que temos de trabalho ou o que quer que seja. Eu tenho que ter compromisso com Deus. E este compromisso com Deus, ele tem que estar acima de qualquer outro. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança de amor. Ele se comprometeu para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo. E ele se comprometeu tanto que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, que é Deus. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Por isso devemos viver comprometidos com Ele. Não só neste ano, mas no ano que vai entrar. Um segundo princípio é que devemos responder em obediência à aliança que Deus fez para conosco. Deus fez uma aliança conosco, a nova aliança. Deus nos chamou para fazer parte do povo dele. Deus fez um compromisso conosco. E nós não demos nada dentro desse acordo, recebemos tudo de graça e pela graça de Deus. E agora,
o que é que nós vamos fazer? Veja que Deus nos deixou numa condição muito confortável. Você obedece a Deus por amor a Deus, não para ganhar a sua salvação. Você serve ao Senhor por amor ao Senhor. Você quer saber o tanto que você ama Deus? Faça em uma escala o quanto você se sacrificou pelo Senhor no ano de 2015. Bote em uma escala, faça uma gradação aí na sua vida no ano de 2015. Quanto tempo eu me sacrifiquei pelo meu Senhor? E o meu sacrifício por Deus, eu posso chamar de sacrifício? Às vezes eu não tenho nem coragem, falando por mim, eu, Valnei, de dizer que o que eu faço para Deus é um sacrifício. Porque vir ao culto não é um sacrifício, é uma bênção. Ler a Bíblia é bom demais. Orar também não é ruim, só tem que se disciplinar, senão não ora, né? Pregar o Evangelho é uma alegria, principalmente quando alguém se converte. Isso é sacrifício? Onde estamos nos sacrificando por Deus? Até que ponto temos tido uma vida de compromisso com o Senhor? Segundo princípio, devemos responder em obediência à aliança de Deus. Nós falamos da aliança de Abraão, falamos da aliança de Deus com Davi. Essas alianças que Deus fez com esses homens, nós chamamos de aliança incondicional. Ou seja, não entrou nenhuma condição para nós, para fazermos parte dessas alianças. No caso, estamos na nova aliança, que é uma expressão da aliança abraâmica, da aliança davídica, é uma expressão dessa aliança para a igreja, para o Novo Testamento. Mas existe uma aliança chamada condicional. Nesta aliança, o que Deus quer de nós é saber o nosso nível de compromisso com Ele. Se nós não fizermos nada, ok, Deus vai acertar conosco. Não vamos perder a nossa salvação. Se formos crentes relapsos e relaxados, Deus é tão misericordioso que Ele mantém a bondade dEle para conosco. Ele não nos pune muitas vezes e Ele tem uma misericórdia aí infinita. O que Ele quer de nós é ver o quanto nós o amamos nesta aliança condicional. Essa aliança condicional no Antigo Testamento era chamada de aliança mosaica, porque foi Moisés que apresentou esta aliança quando recebeu de Deus a lei. Olha lá em Levítico 26, verso 3, esta aliança foi dada ao povo de Israel primeiramente, e depois a nós. Não da mesma forma, mas o princípio é o mesmo. Levítico 26, 3. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então aqui é o princípio da aliança. Deus está dizendo, se você anda dos meus estatutos, se você guarda os meus mandamentos, se você cumpre a lei, aí eu não vou ler todos os outros versículos, mas a ideia é, eu te abençoarei, eu serei o seu Deus, eu estarei com você. Essa é uma aliança onde se você serve a Deus, Deus lhe abençoa, não no sentido da prosperidade, não. Lhe abençoa sendo o seu Deus. A bênção aqui é a presença de Deus. E vem outras coisas mais também. Vem a chuva para o povo de Israel, vem o gado, fica bem alimentado, e uma série de outras coisas. São livres dos seus inimigos. Olha o versículo 12 aí do capítulo 26 de Levítico. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então Deus está dizendo aqui, eu andarei no meio de vós, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês cumprirem as minhas leis. Eu serei o seu Deus. Olha, veja, a bênção é essa, é Deus ser o nosso Deus, quando estamos vivendo em obediência a Ele. E é isso que Deus queria do povo de Israel. Mas o povo quebrava essa aliança. Não a aliança abraâmica, não a aliança davídica, mas o povo quebrava essa aliança mosaica chamada da bênção e da maldição. E quando o povo quebrava, vinha a maldição de Deus. Levítico 26, verso 14. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós terror,
a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Então Deus aqui deixou muito claro, se vocês seguirem a palavra, se vocês seguirem os mandamentos, terão bênção. Mas se vocês não seguirem, não forem comprometidos com a lei de Deus, eu visitarei vocês, Deus dizendo. E Deus vai visitar para acertar as contas com o seu povo. Lá no verso 23, Levítico 26, verso 23, ainda lemos assim: se ainda com isto, com todas essas pragas e punições de Deus, não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, isso Deus falando, verso 24, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Isso aconteceu séculos depois, no cativeiro assírio, que levou a nação de Israel ao reino do norte, e posteriormente no cativeiro babilônico, onde o reino do sul, Judá, foi levado cativo também. E o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém arrasada. Tudo isso porque o povo não teve compromisso com a vontade de Deus. O que se tem esquecido hoje na fé cristã é a aliança. Deus é muito bondoso, muito misericordioso. Ele fez uma aliança conosco, nos deu a salvação. E nesta aliança aqui, o Senhor espera a nossa resposta à bondade dEle. O Senhor espera que nós o sirvamos, preguemos o seu nome, ensinemos a sua palavra, obedeçamos a sua vontade por amor e gratidão, e não por constrangimento. E não por constrangimento. Isso deve nos fazer refletir. No ano de 2015, como foi o meu compromisso com Deus? Será que as dificuldades que eu tive, não é porque eu não tive o mínimo compromisso com o Senhor? Por que será que o Senhor não tem me visitado com bênçãos muitas vezes? Eu digo bênção não é prosperidade não. Bênção é a presença de Deus no nosso meio. Por que será? Será que eu fui comprometido? E então observamos estes mesmos princípios no Novo Testamento. Não é só no Antigo não. No Antigo envolvia uma lei civil. Ou seja, se o povo não estivesse guardando a lei de modo preciso, os princípios civis da própria lei, teriam consequências também. No nosso caso, a igreja não é uma nação, no sentido propriamente dito como era Israel. Então, nós temos sim a Bíblia como a nossa Constituição, digamos assim, mas, por exemplo, se você erra em algum princípio da Escritura, não existe uma pena capital, pena de morte, como existia lá na nação de Israel. Se uma criança não fosse circuncidada no 8º dia e ela crescesse na nação de Israel, ela poderia ser morta, porque não foi circuncidada, não tinha um sinal da aliança. Então, a igreja é diferente de Israel, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Se eu não sou comprometido com Deus, isso é um sinal de que eu não o amo. E Deus vai nos visitar. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, não pense que a gente brinca com Deus, não. Deus não se brinca com Deus. Deus, ele é amor, Deus é maravilhoso, cheio de misericórdia e nos ajuda em tudo. Mas não zombe de Deus. Ele é um Deus de compromisso. Ele quer o nosso compromisso, o nosso comprometimento. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quantos de nós, esse ano de 2015, semeamos para a nossa própria carne? Ou seja, pensamos somente em nós, esquecemos de amar o nosso irmão, esquecemos de pregar o evangelho aos perdidos, esquecemos de ter uma vida de oração, deixamos a Bíblia de lado. Quando der tempo eu leio um versículo ou outro, e deixamos até de ensinar os nossos filhos a palavra muitas vezes.
Se você semeia para o Espírito de Deus, fazendo a vontade do Senhor, é isso que você vai colher. Bênçãos, galardões na vida eterna. Mas em que sentido o autor dessa epístola está dizendo que os Gálatas estão zombando de Deus? Olha aí o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A ideia aqui é fazer o bem. Sempre que puder, faça o bem. E assim você não vai esmorecer, não vai desfalecer. Não deixe de fazer o bem. Aí vem outra pergunta. Que bem é esse? Olha o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando nós lemos esses versículos, pensamos que está falando de caridade, de ação social, não é verdade? Mas não. O bem aqui é a edificação. Olha o começo do capítulo, Gálatas 6, versículo 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse é o bem, é o amar o irmão com espírito de brandura, chegar perto dele e ajudá-lo nas suas necessidades. Mas também este bem aqui, que eu tenho que fazer a todo momento, aos da família da fé e aos outros, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu sou comprometido com Deus ao ponto de levar as cargas do meu irmão, da minha irmã. Esse ano de 2015, eu fiz isso. Eu me comprometi com irmãos e irmãs que precisam. Não estou falando só da questão financeira, falando de questão espiritual, de apoio, de oração, de visita. O pastor deve fazer essas coisas, sim, mas às vezes tem muitas coisas que nem chegam aos meus ouvidos. E às vezes quando chega já está tão difícil de resolver. Não é que a gente não vai tentar, mas já está tão difícil. Você pode ser uma bênção na vida do seu irmão, orando por ele, visitando, estudando a Bíblia, lendo com ele, edificando, pregando a palavra. Deus fez uma aliança com Israel, e Israel quebrou muitas vezes essa aliança. Devemos responder em obediência à aliança de Deus. Da mesma forma, nós fizemos uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança conosco, a nova aliança. E dentro desta nova aliança, Deus espera de nós o quê? Obediência. E se não obedecermos, perderemos as bênçãos da nova aliança, no caso a salvação? Certamente não. Não teremos nenhuma sanção desse tipo. Deus espera que o sirvamos por amor e obediência. Nosso Deus é um Deus de compromisso. Por isso devemos viver comprometidos com Ele. Devemos responder em obediência à aliança de Deus. O terceiro princípio e último, para nós terminarmos esse nosso momento, é que nós devemos renovar nossa aliança com Deus. Isso deve ser feito constantemente. Não vou chamar isso de uma nova conversão, porque não é, mas é renovar o seu pacto, o seu acordo, o seu compromisso com Deus. No dia que você creu no Senhor Jesus, eu pelo menos fiz essa oração, acredito que todos os irmãos aqui fizeram também, você orou entregando a vida para Jesus, não foi? Eu acredito que foi. Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus, significa que eu não tenho mais direito sobre ela. Significa que eu deixei de ser escravo do pecado e agora eu sou escravo de Cristo. Submisso à vontade de Cristo. E o que Cristo disser, eu vou ter que fazer. Eu não vou pensar em fazer. Se sobrar tempo, eu faço. Não, eu vou fazer. O que é que Cristo quer de nós? É muito simples. Não é difícil. Cristo quer pessoas obedientes, crentes fiéis ao Senhor, que estudam a palavra, esmiuçam, fica ali com o olho na Escritura, tentando aprender. Você tem sua vida toda aí para investir no estudo da palavra de Deus. Deus quer isso em nós. Deus quer crentes que oram, em vez de ficarem com ansiedade, com nossas neuras, nossos problemas, nossas esquisitices, nós temos que aprender a orar. Deus quer pessoas que oram, homens e mulheres que oram, antes de ter os nossos problemas e as nossas ansiedades. É isso que Deus quer de nós. Devemos renovar nossa aliança com Deus.
renovar o nosso compromisso com o Senhor, para não sermos levados pela onda desse evangelho fácil, da vida cristã fácil que muitas igrejas propagam por aí. Devemos ter uma renovação nos nossos pensamentos e atitudes. Mas não é renovar no sentido ruim, não. É renovar no que a Bíblia ensina. E já que estamos aqui perto da passagem de ano, devemos rever o nosso compromisso com Deus. E olhe, não sinta vontade de ter compromisso com Deus, não. Porque nós não sentimos vontade. Eu nunca senti vontade. A gente lê na Escritura e a gente faz. Aí depois é que vem a coisa boa, a comunhão com Deus. Por nossa natureza pecaminosa, ela começa a lutar para não querer fazer o que Deus quer. Aí depois que nós fazemos o que Deus quer, aí é que o negócio vai ficando mais tranquilo, mais suave, e aí nós vamos conseguir fazer melhor a vontade de Deus. Mas não espere ter vontade, não. Leia na Bíblia e faça. Pela fé, e você vai perceber o quanto Deus é bom. O terceiro princípio é que devemos renovar nossa aliança com Deus. Toda vez que Israel caía em pecado e idolatria, se afastava de Deus, Deus mandava um líder para que o povo renovasse a aliança. Um desses líderes foi Josué. Josué capítulo 7, verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. O pior é isso. Além do furto, dissimularam. Você sabe o que é dissimular? É você fingir que você é fiel a Deus. Isso é dissimular. Isso é tentar enganar Deus. Não podemos cair nesse erro. Enganar Deus não adianta. Confesse logo o seu pecado. Peça logo perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados e vivamos em compromisso com Deus, porque ninguém engana. Não adianta dissimular. Se fazer de crente, quando na verdade passei o ano sem ler a Bíblia. Se dizer crente no Senhor Jesus e quantos momentos de oração íntima com Deus eu tive esse ano? Temos que renovar o nosso compromisso. E olhe lá Josué 24, 25. Assim, isso foi o começo do livro de Josué, ele mostrando o pecado, Deus dizendo para Josué o pecado do povo. Agora, capítulo 24, verso 25. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, Josué fez aliança entre Deus e o povo. Verso 26, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma pedra grande e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E o verso 14 que nós lemos no início. Agora, pois, temei ao Senhor. Na verdade, nós lemos o 15, vamos ler o 14 agora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Veja que para você fazer aliança com Deus, você tem que ter uma atitude. Não é só dizer, vou fazer um compromisso com Deus. Não se preocupe, não vou chamar ninguém à frente para fazer compromisso com Deus, nem vou pedir para ninguém ficar de pé, nem levantar a mão. Você vai fazer um compromisso com Deus no seu coração e mente, orando, se arrependendo dos pecados e querendo, este ano, eu vou estar comprometido com o Senhor, mais do que em 2015. Se em 2015 eu fui comprometido, em 2016 eu quero estar mais comprometido com o Senhor. Não somente em tudo isso que nós falamos, mas também na obra missionária, comprometido, investindo oração, investindo recurso financeiro na obra missionária. Aqui o povo de Israel é exortado a jogar fora os ídolos, a deixar os deuses, tinha que ter algo prático, uma atitude. E no verso 15, Josué diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Não é um negócio para amanhã. Compromisso é hoje. A vida cristã é um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia de fidelidade após um dia de fidelidade. Todo dia lendo a palavra. Todo dia orando ao Senhor. Todo dia firme no testemunho. Um dia após o outro. Você pode ter 20, 30, 40 anos numa igreja e esconder terríveis pecados no seu coração. Você pode ter pouco tempo na igreja e estar em fidelidade ao Senhor. Então, o que mede
é a cada dia eu sou fiel a Deus. Hoje você foi fiel, amém. Amanhã é outro dia. Cada dia o seu próprio mal. E aqui nós lemos em Josué: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir. Diga isso na sua mente diante de Deus: Senhor, eu vou servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é só ter um departamento na igreja. Não. Servir ao Senhor é ter um testemunho semelhante ao de Cristo, para proclamar a glória de Deus aos perdidos. Todos nós devemos ter este testemunho. Isto é servir ao Senhor. O serviço na igreja é muito bom, nos departamentos e em outras áreas, mas não é só isso a vida cristã. Não pense que só porque você serve em alguma área da igreja, pronto, agora estou dentro ali do que o pastor está pregando. É muito mais do que só estar num departamento, muito mais. Mas não foi só Josué, não. Ezequias também, o rei Ezequias, fez aliança com Deus para livrar da ira do Senhor. Lá em 2 Crônicas 29, verso 10, nós lemos assim: agora estou resolvido, isso é Ezequias dizendo, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ou seja, Deus chamou para adoração. Ezequias, agora sim, ia fazer aliança com Deus, para que a ira de Deus não chegasse até ele. Josias, outro rei piedoso que fez aliança com o Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 3, diz assim: o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Perceba que em todo momento de aliança, desde Josué até aqui com Josias, sempre tem a menção de que a lei de Deus, a palavra de Deus, se voltar para a Escritura. Fazer aliança com o Senhor envolve resultados práticos. Joiada, um sacerdote que estava cuidando do rei, que era muito novo ainda, nós lemos sobre ele lá em 2 Reis, capítulo 11, verso 17, e ele nos fala sobre esses resultados práticos de uma aliança. Olha aí, verso 17 de 2 Reis 11. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Veja que requer atitude. Naquela época, acabar com a idolatria. E hoje, qual a nossa atitude de compromisso para com Deus? Não adianta você dizer que agora vou me comprometer mais com o Senhor no ano de 2016 e continuar na mesma rotina secularizada. Você sabe que é um crente secularizado? É aquele que só frequenta a igreja. Ele não estuda a Escritura, não tem vida de oração, não prega o Evangelho, não faz discipulado. Ele só aparece. Um domingo aqui, outro ali, dá o ar da sua graça, canta e pronto. Não podemos ser crentes secularizados. Nós temos que ser realmente transformados pelo poder de Deus e ter compromisso. E este compromisso é o mais importante compromisso de nossas vidas. Hoje estamos vivendo num período da nova aliança. Lá em Marcos 14, 24, então lhes disse, falando de Jesus: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Temos uma aliança com Deus. Temos um compromisso com Deus. Ser crente é ter compromisso com o Senhor. Nosso Deus é um Deus de compromisso. Por isso devemos ter compromisso com Ele. O nosso compromisso na igreja não é com as pessoas, é com Deus. Nós amamos os irmãos por causa de Deus.
Tem aquele irmão que é mais difícil, tem aquele irmão que não gosta de mim, tem aquele irmão que falou de mim, tem aquele irmão que não olha para a minha cara, não importa. Por amor a Deus, eu tenho que superar toda e qualquer barreira de relacionamento e amar aquele irmão que não olha para mim, que não me dá um bom dia, que não foi gentil. Não importa quem seja aquele irmão, não importa, o amor de Deus para comigo é tão grande, que isso eu nem chamo de sacrifício. Eu estou dizendo eu, mas é o eu hipotético aqui para todos nós, né? Temos que ser assim. Por isso que amar a Deus é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Vivemos neste compromisso com Deus. O Senhor nos deu, pela graça, esta salvação. Deus é um Deus de compromisso. Vivamos comprometidos com Ele. Vimos 3 princípios. Deus fez uma aliança de amor conosco. Devemos responder em obediência à aliança de Deus e devemos renovar nossa aliança com Deus. Nosso compromisso com o Senhor. Neste ano que se passou, ou que se está terminando, você deve fazer uma retrospectiva. Pense em fatos. Quais fatos você observa que atestam seu compromisso com o Senhor e com a sua obra? O seu amor a Deus e aos seus irmãos e àqueles que ainda estão nas trevas do pecado. E para este ano que vai começar, não vamos prometer coisas que não podemos fazer, mas até que ponto nós queremos estar comprometidos com Deus, principalmente na nossa vida particular, na nossa vida íntima. Não estou nem falando da vida eclesiástica aqui, na comunhão com os irmãos, que isso é maravilhoso, mas estou falando da sua vida, você e Deus. Como é que está o seu compromisso com o Senhor? Nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele nos deu ricas bênçãos, somente a vida eterna, no sangue de Jesus Cristo. E o que nós temos feito por amor e gratidão, em vida de compromisso para com Ele. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estarmos mais comprometidos nesta aliança com o Senhor. Pai, muito obrigado pelo tempo que temos aqui, pela bênção de estarmos juntos para adorar e glorificar o Teu nome. Senhor Deus, muito obrigado pela nova aliança no Teu sangue, porque temos a salvação no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a vivermos comprometidos contigo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a deixar os nossos pecados e estarmos mais perto do Senhor. Não quando acharmos bom ou quando sentirmos alguma emoção ou alguma necessidade, mas pelo nosso compromisso com o Senhor, pela salvação que o Senhor tem nos dado de graça e pela Tua graça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a deixarmos os nossos pecados e olharmos para Ti. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.